O ar-condicionado da Ametista Luxo zumbia. No centro dessa cena, encolhida perto de uma arara de casacos de seda, estava Cecília. Seus ombros curvados, cobertos por um cardigã surrado, que parecia ter saído de uma loja de segunda mão, contrastavam drasticamente com o brilho polido do mármore e dos manequins de raça. 50 mil da loja. Cecília, com seus 70 anos e óculos pendurados na ponta do nariz, só queria saber o preço de uma echarpe de cachemira. Mas a atendente, Tânia, de unhas perfeitamente feitas e um crachá dourado, a ignorou 3 vezes. Com licença, querida. Essa peça está em exposição, não é para tocar. Tânia finalmente respondeu, com uma entonação que transformava a palavra tocar em sujar. O colega de Tânia, Lucas, que estava arrumando um display de relógios suíços, não aguentou. Ele soltou um bufo abafado e trocou olhares com Tânia, um sorriso cúmplice se formando nos lábios de ambos. Acho que a senhora se enganou de porta. Lucas murmurou alto o suficiente para Cecília ouvir. O brechó da esquina fica para o outro lado. A gente vende peças aqui, não quinquilharias. O riso dos dois ecoou novamente. Cecília apertou a bolsa de pano desbotada contra o corpo. Ela sentiu o rubor da vergonha subindo pelo pescoço, mas sob o olhar de Tânia e Lucas havia algo mais. Um brilho de aço nos seus olhos azuis que ninguém ali notou. Um brilho de quem carrega um segredo pesado, um segredo que estava prestes a explodir. Tânia, sentindo-se a rainha do seu pequeno reino de luxo, decidiu dar o golpe final. Ela pegou a echarpe que Cecília olhava e a dobrou com um excesso de zelo. Essa, em especial, custa 1.500 roles. É o equivalente a... Quanto tempo a senhora leva para juntar isso? Ela arqueou a sobrancelha, esperando o desespero de Cecília. A velha senhora finalmente abriu a boca, não para reclamar nem para chorar, mas para perguntar algo que faria o sangue dos 2 atendentes gelar. Vocês têm o formulário de desligamento em mãos, Tânia e Lucas? Os 2 pararam de rir. Quem era aquela velha? E como ela sabia os nomes deles? Cecília deu um passo à frente e o cardigã cedeu, revelando o broche de platina. Discreto, mas inconfundível. Era o brasão da dona da Ametista Luxo. A expressão de deboche de Tânia e Lucas se desfez instantaneamente, substituída por um terror gélido e paralisante. A velha sem dinheiro era, na verdade, a fundadora, a arquiteta de todo aquele império, e o escárnio deles acabava de assinar o próprio fim. O que aconteceu em seguida transformaria a vida de todos na Ametista Luxo para sempre. Olá, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma história que prova que o ditado "o peixe morre pela boca" é a mais pura verdade. Hoje, vamos mergulhar no mundo de luxo e superficialidade da loja de departamentos. Ametista Luxo, um lugar onde o preço das roupas era menor do que o preço que alguns funcionários pagavam para manter as aparências. Nossas vidas são cheias de testes disfarçados e a protagonista da nossa história de hoje, Cecília, decidiu dar o teste final na sua própria empresa. Após passar 1 ano em repouso médico no exterior, ela decidiu voltar de forma anônima, sem avisar ninguém, para ver com os próprios olhos o que havia acontecido com os valores que ela tanto prezava: respeito e humildade. A Ametista Luxo não era apenas uma loja. Era o sonho de uma vida de Cecília. Ela começou vendendo joias artesanais em uma feira e 50 anos depois tinha construído uma marca que era sinônimo de elegância e serviço impecável. Mas os relatórios recentes de atendimento ao cliente, cheios de queixas sobre arrogância e tratamento desigual, estavam deixando a fundadora com o coração apertado. O império que ela construiu com tanto suor estava sendo corroído pela vaidade dos seus novos colaboradores. O disfarce de velha sem dinheiro era a única forma de ela ver a verdade nua e crua. Ninguém na loja, do gerente ao estoquista, a reconheceria. Ela havia se afastado da publicidade e das operações, de áreas por tanto tempo que sua imagem era um mistério para a nova geração. Por isso, vestindo um cardigan gasto, sapatos confortáveis e uma expressão de quem não podia comprar sequer um par de meias ali, ela entrou na sua própria loja. O que Cecília descobriu não foi apenas uma falha no atendimento, mas uma cultura de desprezo que a faria tomar uma atitude drástica e, para muitos, chocante. O tratamento que ela recebeu
de Tânia e Lucas foi apenas o começo de uma série de humilhações que a fundadora teria que suportar para reunir as provas de que precisava. Esta é uma história sobre o poder, a humildade e a virada do jogo, que ninguém esperava. E agora, antes de mergulharmos nos detalhes chocantes, eu quero saber de qual cidade você está assistindo a esta história. Me conta aqui nos comentários. Eu adoro ver até onde as nossas histórias estão chegando. E claro, se você está gostando, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma reviravolta. Vamos lá, porque o que aconteceu a seguir é de cair o queixo. O incidente com Tânia e Lucas, embora doloroso para Cecília, serviu apenas como um aperitivo. A fundadora sabia que para resolver o problema estrutural precisava ir mais fundo, começando pela liderança. O gerente da unidade, um homem de 40 e poucos anos chamado Fernando, era a quem Cecília havia confiado a manutenção dos padrões da loja. Fernando era conhecido por seu terno impecável e seu sorriso de plástico. Ele era o primeiro a repreender um funcionário por um atraso, mas o último a elogiar um bom trabalho. E o que era pior, ele tinha uma reputação de ser extremamente bajulador com clientes que aparentavam ser ricos, enquanto era abertamente condescendente com quem ele julgava não ter poder aquisitivo. Cecília decidiu que Fernando seria o seu próximo alvo no disfarce. No dia seguinte, ela voltou à Ametista Luxo, desta vez passando a manhã inteira sentada em um banco estrategicamente posicionado perto do escritório da gerência, fingindo estar exausta de uma longa caminhada. Ela levou consigo um pequeno caderno e uma caneta, fingindo fazer anotações esparsas sobre a arquitetura da loja. Na verdade, ela estava anotando cada interação que Fernando tinha com sua equipe e clientes. Em uma hora, ela viu o gerente passar por uma jovem estoquista que derrubou uma caixa leve de embalagens vazias e, mal-humoradamente, a fazer recolher tudo, sem oferecer ajuda. Minutos depois, um cliente bem vestido, com um relógio de ouro, entrou perguntando sobre um serviço de personalização de sapatos. Fernando correu com um sorriso que iluminaria um estádio e, pessoalmente, o levou até o setor, oferecendo café expresso na melhor porcelana da loja. Ao meio-dia, Cecília se aproximou da porta do escritório de Fernando, que estava ligeiramente aberta. Ela tossiu de forma discreta. Fernando olhou para a velha em sua porta, e o sorriso de plástico sumiu, substituído por uma carranca de impaciência. Pois não? Se a senhora está perdida, o banheiro fica no final do corredor, disse ele sem sequer se levantar da sua cadeira de couro. Eu só queria perguntar se vocês não estariam precisando de alguém para organizar algumas coisas. Mas, sir, eu sou muito boa com organização e preciso de um extra para pagar as contas do mês, Cecília murmurou, forçando um tom de voz que beirava o súplice. Fernando riu, um som seco e desdenhoso. Organizar o quê, senhora? Meus recibos. A Ametista Luxo não contrata bicos na base da simpatia. Temos gente qualificada com currículos. E, sejamos honestos, a senhora não parece ter a energia ou a apresentação que procuramos. Ele fez uma pausa, olhando para o cardigã de Cecília com nojo mal disfarçado. Sugiro que a senhora procure os recursos humanos de um mercado. Talvez na reposição de prateleiras. Agora, se me dá licença, estou no meio de uma videoconferência com Milão. Ele fez um gesto apressado com a mão, dispensando-a como se ela fosse um inseto. A rejeição de Fernando foi a prova que Cecília precisava. O gerente não só ignorava os valores de respeito, como ativamente humilhava pessoas em necessidade e julgava o valor de um indivíduo pela sua aparência e potencial de consumo. Naquela mesma tarde, Cecília agendou uma reunião virtual com a matriz, usando seu nome real, mas com instruções estritas de que a pauta era ultra-secreta e que sua presença física na loja ainda era desconhecida de todos. Ela solicitou o acesso total às câmeras de segurança, aos registros de reclamações e, o mais importante, aos registros de RH de todos os funcionários mencionados nas queixas. O que Cecília viu nos vídeos a deixou devastada. Tânia e Lucas eram apenas a ponta do iceberg. Havia dezenas de incidentes,
Uma vendedora que se recusou a mostrar um colar a uma senhora em cadeira de rodas, presumindo que ela não poderia comprar. Um segurança que seguia um homem com roupas simples de forma ostensiva pela loja. E o mais chocante, o próprio Fernando, em um vídeo de treinamento, instruindo a equipe a dar prioridade total a quem está vestido para gastar. A cultura de desprezo e superficialidade tinha se enraizado. Cecília sabia que a reviravolta não poderia ser apenas uma demissão. Tinha que ser uma lição pública e inesquecível. No dia seguinte, Cecília retornou à loja. Mas desta vez, ela não procurou por humilhação, e sim por humanidade. Ela precisava de um contraponto, de alguém que ainda prezasse os valores originais da ametista. Ela notou uma jovem, a estoquista que Fernando havia repreendido, chamada Sofia. Sofia, com seus 20 anos, era a única que parecia sempre sorrir, mesmo quando o trabalho era exaustivo. Cecília a observou ajudar uma colega a carregar caixas pesadas e depois, discretamente, devolver um lenço que havia caído da bolsa de uma cliente, sem esperar por agradecimento. Sofia era a luz que Cecília procurava. A fundadora sabia que, na manhã seguinte, a máscara cairia, mas não antes de ela dar um presente de despedida ao seu antigo gerente e a todos os funcionários que se esqueceram da decência. O dia do acerto de contas chegou. Cecília entrou na Ametista Luxo com um propósito renovado e uma confiança que o cardigan não conseguia mais disfarçar totalmente. Ela se dirigiu diretamente ao setor de joias de alta costura, o mesmo setor onde Tânia e Lucas a haviam ridicularizado dias antes. Lucas estava no balcão, limpando um expositor com um pano de microfibra, e Tânia estava discutindo com uma colega sobre as férias. A presença da velha sem dinheiro causou um silêncio imediato, seguido por um revirar de olhos quase sincronizado. Desta vez, Cecília não pediu licença. Ela apontou para o colar mais caro da loja. O brilho celeste, uma peça de diamantes e safiras, avaliada em 800 mil reais. Quero ver este, disse ela, com uma voz firme que soou mais alta do que o esperado. Tânia e Lucas se entreolharam, um sorriso de deboche voltando aos seus lábios. A senhora tem certeza? Perguntou Tânia com um tom de escárnio. Esta não é a seção de bijuterias. Este colar custa... Bem, custa mais do que o seu. Apartamento, presumo. Lucas soltou uma risada baixa, cobrindo a boca com a mão. Cecília, ignorando a provocação, simplesmente estendeu a mão. Traga-o. E me mostre também aquela tiara de esmeraldas e os brincos de pérolas negras. Quero um conjunto que combine, não importa o preço. O deboche de Tânia e Lucas começou a vacilar, substituído por confusão e uma ponta de ganância. Eles se entreolharam novamente, pensando que talvez, apenas talvez, a velha tivesse ganhado na lote, ou estivesse fazendo compras para uma patroa muito rica. Com as mãos tremendo, Tânia abriu o cofre e tirou as peças. Cecília examinou os itens demoradamente e, para o desespero dos atendentes, perguntou os mínimos detalhes técnicos das pedras. Certo, disse ela finalmente. Vou levar os 3. Coloque tudo em caixas de presente, por favor. O total da compra, mais de 1.500 mil. Tânia mal conseguia respirar. Ela chamou Lucas para ajudá-la no processamento da venda, um procedimento que exigia a presença de 2 funcionários para valores acima de R$ 50 mil. Quando Cecília apresentou o seu cartão de crédito, um cartão preto e liso, sem bandeira aparente, o sistema da loja soltou um alerta estrondoso, bloqueando a transação. O sistema indicava: erro cartão de conta empresarial, limite de crédito ilimitado. Os rostos de Tânia e Lucas ficaram pálidos. Eles tentaram novamente. O mesmo erro. A essa altura, Tânia estava em pânico. Perder uma comissão de 1,5 milhão não era uma opção. Eu preciso chamar o gerente. Deve ser um erro do sistema, gaguejou Tânia. Perfeito. Era exatamente o que Cecília queria. Em poucos minutos, Fernando chegou ao balcão, esbanjando seu habitual ar de superioridade, mas sua expressão mudou para puro espanto ao ver a velha do RH, cercada pelo colar e a tiara mais caros da loja. Senhora, o que está havendo aqui? Perguntou Fernando, lutando para manter a compostura. Ele olhou para o cartão preto na mão de Tânia
e depois para o rosto de Cecília. Tânia explicou o erro do sistema e o valor absurdo da compra. Fernando pegou o cartão com um ar de quem resolveria o problema com um estalar de dedos. Ele digitou o número manualmente no sistema e o mesmo erro apareceu. A essa altura, uma pequena multidão de funcionários curiosos se reunia, discretamente. "Isso é ridículo!" exclamou Fernando, perdendo a paciência. Ele olhou diretamente para Cecília. "Com todo o respeito, senhora, parece que a senhora está tentando usar um cartão roubado ou um cartão de conta fantasiosa. A Ametista Luxo não lida com esse tipo de brincadeira. Eu serei obrigado a chamar a segurança e o setor jurídico se a senhora insistir em tentar nos enganar." Tânia e Lucas assentiram aliviados, voltando a rir. "Eu avisei que ela estava no lugar errado", sussurrou Lucas. Cecília respirou fundo e o brilho de aço em seus olhos retornou com força total. Ela lentamente tirou o cardigã gasto, revelando um vestido de seda preto perfeitamente ajustado e um broche de platina, maciça com o emblema da ametista. Luxo. Ela pegou o cartão de crédito da mão de Fernando e o virou. Na parte de trás, em letras minúsculas, estava o nome gravado em platina: Cecília Montes, fundadora e CEO. O silêncio na loja foi sepulcral. O queixo de Fernando caiu. Os olhos de Tânia se arregalaram em horror. Lucas cambaleou para trás, esbarrando em uma prateleira de perfumes. Cecília, com a voz que agora carregava o peso de uma fortuna, olhou para Fernando. "O sistema não aceitou o cartão, porque esta conta está configurada para pagamentos corporativos, Fernando. O erro no seu sistema, que você deveria conhecer, é o alerta de compra corporativa em loja de varejo. E a propósito, o nome no verso do cartão não é fantasioso." Ela deu um passo à frente. E a multidão de funcionários se dispersou como se ela fosse feita de fogo. "Fernando", ela continuou fria e calma, "o departamento de RH de mercado que você sugeriu para mim estará esperando por você amanhã de manhã. Você e eu temos uma reunião. E não é sobre Milão, Tânia e Lucas. O formulário de desligamento que eu mencionei outro dia já está com a segurança. A comissão de uns 5 milhões que vocês esperavam, ela será doada para o Fundo de Bolsas de Estudo para filhos de funcionários. Espero que vocês achem a justiça justa." A reviravolta estava completa. Cecília havia exposto a podridão na liderança e na equipe de vendas de uma só vez. A loja estava em choque. A notícia se espalhou pela Ametista Luxo mais rápido do que um perfume raro. Cecília Montes, a lendária fundadora que todos pensavam estar aposentada em alguma ilha grega, estava ali em carne e osso. E acabara de demitir o gerente e 2 dos vendedores mais arrogantes no meio do salão. Em 10 minutos, um anúncio urgente foi feito no sistema de som, convocando todos os funcionários, do pessoal da limpeza à segurança, do estoque ao topo, para uma reunião imediata no átrio central, ao lado do balcão de joias, que agora estava vazio. A tensão era palpável. Os funcionários se apinhavam, cochichando e lançando olhares cheios de terror e especulação. Ninguém sabia o que esperar, exceto que suas vidas profissionais estavam prestes a mudar. Cecília subiu em uma pequena plataforma, que era normalmente usada para exibir novos produtos. Ela não estava mais com o cardigã, mas a dignidade com que vestia o simples vestido de seda era mais imponente do que qualquer joia. Ao lado dela estava o diretor global de operações, o Sr. Valério, que havia chegado em um helicóptero de emergência após receber o telefonema da CEO e agora parecia um fantasma, tremendo de medo de ter falhado na supervisão. Cecília dispensou Valério com um aceno, querendo falar diretamente com as pessoas que faziam a loja funcionar. "Boa tarde a todos", ela começou, e sua voz, embora baixa, cortou o ar como um bisturi. "Eu sou Cecília Montes. Para muitos de vocês, sou apenas um nome em um memorando antigo, ou talvez uma figura em um retrato corporativo. Mas por 2 semanas eu fui a velha sem dinheiro, a cliente que não valia seu tempo. E o que eu vi me entristeceu mais do que posso expressar." Ela fez uma pausa dramática. Um enorme telão que exibia a publicidade da marca foi acionado, e a tela piscou.
mostrando a gravação de segurança do dia anterior. O primeiro vídeo era a interação de Tânia e Lucas. Com ela, a velha pedindo informações sobre a echarpe de Hades 1500. A voz estridente e o riso zombeteiro de Tânia, o olhar de desprezo de Lucas, tudo estava ali, nu e cru. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Muitos dos funcionários mais jovens, que haviam presenciado a cena, sentiram um nó na garganta. Em seguida veio a cena com Fernando. A arrogância do gerente. A forma como ele a dispensou para buscar emprego. Em um mercado, o desprezo por sua apresentação, cada palavra foi gravada. A ametista luxo não contrata. Picos na base da simpatia. A voz de Fernando ecoou no sistema de som. Cecília desligou o vídeo. Esses três indivíduos, Fernando, Tânia e Lucas, acreditavam que o valor de um ser humano é medido pela espessura da carteira ou pela etiqueta da roupa. Eles se esqueceram da nossa fundação, serviço com alma. Estão todos dispensados com efeito imediato por quebra de confiança e desrespeito flagrante aos valores da ametista. Ela viu o alívio silencioso em alguns rostos e o medo em outros. Ela sabia que precisava ir além da punição. No entanto, ela continuou, enquanto eu estava disfarçada, procurando por podridão, eu também encontrei a semente de decência que eu pensei que havia desaparecido. Ela pediu para que Sofia, a jovem estoquista, se apresentasse. Sofia, ainda em seu uniforme de estoque simples, subiu à plataforma, os olhos marejados de confusão e nervosismo. Sofia, disse Cecília, com um calor que não havia usado até então, você não me vendeu nada. Você mal falou comigo. Mas eu te observei. Eu vi você ajudar uma colega a carregar caixas. Eu vi você devolver um lenço a uma cliente, sem esperar recompensa. Eu vi você sorrir e tratar a todos com o mesmo nível de respeito, independente da função ou do dinheiro. Você, Sofia, é a alma que esta loja perdeu. Você tem a verdadeira elegância, a elegância do caráter. Sofia estava paralisada. Ela era apenas uma estoquista, ganhando o suficiente para pagar a faculdade. A partir de hoje, a ametista luxo terá uma nova gerente. A pessoa que ocupará a cadeira que Fernando manchou. Eu tenho o prazer de anunciar que Sofia é a nova gerente-geral desta unidade. A loja explodiu em uma mistura de surpresa e aplausos genuínos. Os colegas de Sofia, que sabiam da sua ética de trabalho e bondade, estavam emocionados. Sofia desabou em lágrimas, incapaz de falar. Cecília a abraçou. Um gesto que valia mais do que 1000 discursos. Depois de dar tempo para as lágrimas de Sofia e os aplausos cessarem, Cecília se virou para o resto do grupo. Esta é a nova regra de ouro da ametista, e não é negociável. Chamaremos de protocolo ametista. Bistarida, se eu descobrir, por meio de auditorias anônimas ou inspeções secretas como esta, que qualquer um de vocês está julgando um cliente pela aparência, pela idade, pela raça ou pelo saldo bancário, vocês serão imediatamente desligados. O seu salário não vem da riqueza do cliente de terno, mas da fidelidade de todos os clientes. Se alguém entrar nesta loja, importa-se ele está vestindo seda ou um cardigã surrado. A sua única preocupação deve ser tratá-lo com a mesma dignidade que você trataria a mim. Ela então anunciou um aumento de 20% no salário base de todos os funcionários, do caixa à segurança, e um novo programa de bônus baseado em avaliações de clientes anônimos que focavam exclusivamente na qualidade do atendimento e do respeito. A ametista luxo voltará a ser conhecida por sua elegância, mais importante, por sua decência. Lembrem-se, os mais ricos nem sempre parecem os mais ricos. A verdadeira riqueza é invisível e pode estar à espreita, esperando para ver a sua verdadeira face. E eu, pessoalmente, estarei de olho. Não demito apenas. Eu promovo a decência. A reunião foi encerrada, deixando todos com uma mistura de pavor e uma nova esperança. 6 meses se passaram. A ametista luxo havia se transformado. O brilho excessivo do mármore parecia agora refletir uma nova luz, mais quente, mais humana. Sob a liderança de Sofia, a jovem ex-estoquista, o protocolo ametista não era apenas uma regra, mas uma filosofia. Sofia, com sua humildade intacta, mas com uma nova confiança, havia implementado treinamentos semanais focados em empatia e solução de problemas.
O índice de reclamações de clientes havia caído 90%. E, ironicamente, o volume de vendas para clientes de alta renda havia disparado, atraídos pela reputação de excelência no atendimento. Um exemplo disso aconteceu com a senhora Selena. Ela entrou na loja, usando roupas de ginástica e um chapéu velho. Com a expressão de quem estava com pressa, qualquer funcionário da velha guarda a teria ignorado. Mas, seguindo o novo protocolo, o atendente João a abordou com um sorriso. Bem-vinda de volta, senhora Helena. Posso ajudar em algo rápido hoje? João sabia que a senhora Helena, embora se vestisse com simplicidade no dia a dia, era uma das maiores colecionadoras de joias raras da região e uma cliente fiel. O respeito era a nova chave do sucesso. Enquanto a loja prosperava, nos escritórios da matriz, Cecília Montes monitorava tudo com satisfação. Ela via em Sofia a sua própria juventude, a paixão pela marca antes que o dinheiro a corrompesse. Contudo, nem tudo era paz. O departamento jurídico de Cecília interceptou comunicações preocupantes. Tânia e Lucas, agora trabalhando para uma loja de departamento rival, a Glória, estavam organizando uma missão de sabotagem. Eles se gabavam em mensagens de texto sobre um plano para entrar na Ametista Luxo, disfarçados como clientes mistério de luxo, para forçar os funcionários a falharem no atendimento. O objetivo era registrar em vídeo a suposta incompetência de Sofia, que, segundo eles, só foi promovida por populismo. Eles queriam provar a Cecília que o dinheiro e a aparência eram os únicos fatores de respeito e que gente humilde não sabe liderar. Naquela terça-feira, o plano deles foi posto em prática. Lucas estava impecável, vestindo um terno sob medida, e exigiu ser atendido por Sofia, o que a nova gerente fez prontamente. Tânia, por sua vez, foi para o setor de perfumes, vestindo um casaco de pele caro e falando alto ao celular. Sobre a sua viagem de iate, eles começaram a testar os limites dos funcionários, fazendo exigências absurdas, pedindo descontos indevidos e reclamando da iluminação, tudo enquanto filmavam disfarçadamente com câmeras de lapela. Sofia, treinada para manter a calma, atendeu Lucas com serenidade e profissionalismo impecável. Ela recusou educadamente as exigências impossíveis e o tratou com o mesmo respeito que daria a qualquer cliente. Tânia, no setor de perfumes, tentou de tudo para tirar a vendedora do sério, mas a atendente apenas sorriu e ofereceu uma amostra de um novo perfume de forma cortês. O plano de sabotagem estava falhando. Os funcionários, lembrando-se do caso Cecília, não caíram na armadilha da superficialidade. A reviravolta final, no entanto, viria da própria Cecília. Ela já esperava por eles. Usando as informações interceptadas, ela convocou a segurança e a equipe jurídica para estarem de prontidão. No momento em que Lucas, frustrado por não conseguir irritar Sofia, tentou forçar uma situação acusando-a de ter derrubado café em seu terno, o que era mentira, Cecília apareceu no salão principal, vestindo uma roupa chique, mas discreta, a personificação da elegância madura. Ela se aproximou de Lucas e Tânia. Os dois pararam pálidos ao ver a fundadora. Que prazer encontrá-los novamente. Lucas e Tânia, disse Cecília, e sua voz fria fez os joelhos de Lucas tremerem. Espero que o serviço na Glória esteja sendo do seu agrado. No entanto, vocês estão aqui há 2 horas e não compraram nada. As câmeras de segurança mostraram que vocês estão filmando ilegalmente a nossa equipe e tentando incitar o caos. Este tipo de cliente mistério é contra a lei e contra a decência. Cecília continuou elevando a voz para que toda a loja pudesse ouvir. Eu os demiti por julgarem os outros. Hoje vocês voltaram e provaram que continuam julgando. Tentaram sabotar a minha loja. E mais importante, tentaram sabotar o sucesso de Sofia. Vocês acharam que a humildade era uma fraqueza? Pelo contrário, a humildade é a força que constrói impérios e a arrogância é o que os derruba. A polícia já foi chamada por invasão de propriedade e assédio. Não há mais espaço para a falta de decência nesta empresa. Seguranças uniformizados, sob o olhar firme de Sofia, escoltaram Lucas e Tânia para fora da loja, algemados para a vergonha total dos dois. A loja inteira, clientes e funcionários, explodiu em aplausos. Cecília se virou para Sofia e sorriu,
um sorriso genuíno e orgulhoso. Você passou no teste, minha querida, e você ensinou a todos nós que a verdadeira elegância é servir. Com a cultura de respeito firmemente estabelecida e a ameaça de sabotagem eliminada, Cecília voltou à matriz, confiante de que seu legado estava seguro nas mãos de Sofia. Ametista Luxo se tornou um estudo de caso global. Uma prova de que a gentileza, e não o snobismo, era o segredo para construir e manter um império duradouro. A história da velha sem dinheiro não foi apenas uma lição para os arrogantes, mas um lembrete para todos nós de que devemos tratar cada pessoa em nossa vida como se ela estivesse prestes a mudar o nosso mundo, pois muitas vezes elas realmente estão.